E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um novo tópico, mais um novo conteúdo. E hoje a gente vai começar a conversar sobre termodinâmica. Se você ainda não viu o conteúdo de gases, eu sugiro que você volte um pouquinho, veja o conteúdo de gases que já foi postado exclusivamente para você poder você entender bem bacaninha termodinâmica, tá? Então, vamos começar então com esses conceitos de termodinâmica. Hoje, nessa primeira parte, nós vamos entender o conceito de energia interna. E aí depois eu vou entrando devagarzinho nas leis da termodinâmica, tá? Então, termo quer dizer temperatura, calor, né? Dinâmica quer dizer movimento. Então agora a gente vai começar a introdução do estudo das máquinas a vapor, aquelas máquinas que permitiram a revolução industrial, que permitiram o avanço tecnológico, tá? E aí a gente vai começar a converter esse calor em movimento. Mas para a gente entender isso, a gente precisa entender que o que coloca em vapor está no estado de gás, né? E o gás é composto por várias partículas. E a gente precisa entender qual é a energia cinética média de cada partícula ali, tá? A energia cinética média de cada partícula, mais especificamente de um gás monoatômico. E o que é mono? Mono é um, atômico é átomo. Então, monoatômico é um átomo, uma partícula individual, ou seja, é um gás que não possui ligação entre as partículas, tá? E aí o que acontece? Essa energia cinética de um gás monoatômico é dada como sendo 3 dividido por 2, R, a constante que a gente utilizou no conteúdo de gás, vezes T, que é a temperatura em Kelvin, tá? Essa temperatura aqui, ela tem que ser dada em Kelvin, muito importante a temperatura ser dada em Kelvin. Então, olha o detalhe, eu tenho energia cinética que é 3 meios de R vezes T. E eu preciso decorar aqui, dependendo do vestibular, você vai precisar dessa informação. A nível de Enem, não necessariamente. O que você precisa saber é que essa energia cinética, ela é proporcional à temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior essa energia cinética. Quanto menor a temperatura, menor essa energia cinética. Até porque é o conceito de temperatura. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então, quando eu falo grau de agitação das moléculas, eu estou falando de movimento. E se eu estou falando de movimento, eu estou falando de energia cinética. Energia cinética é a energia do movimento. Então, repara que interessante. Com aumento de temperatura, aumenta a energia cinética. Com a diminuição de temperatura, diminui a energia cinética. E aí tem uma energia total dessas partículas, que aí a gente analisa um gás, tá? Fechado aqui a gente tem a parte interna e aqui a parte externa. Essa energia interna, que a gente representa pela letra U, são todos os átomos, tá? Todas as partículas. Então, nota só, eu já tinha 3 meios de R vezes T. Eu já tinha essa informação. Só que agora, como são várias partículas, eu vou dizer que é N. Que esse N equivale ao número de mols, N partículas, tá? Então, antes eu só tinha 1, então era como se eu tivesse multiplicado por 1, 3 sobre 2 R vezes T. E agora que eu tenho todas as partículas, 3 meios de nRT, tá? Mas eu quero que você note que é a mesma coisa, que essa temperatura aqui, ela é diretamente proporcional a essa energia interna, tá? Já que a energia interna é a energia cinética total das moléculas. Em outras palavras, se a temperatura subir, energia interna sobe. Se a temperatura descer, energia interna diminui, tá? E para isso a gente vai estudar agora dois casos clássicos, tá? O primeiro caso a gente vai analisar o aquecimento, tá? Então, se eu tenho uma certa temperatura menor, vou passar para uma temperatura maior. Para a gente visualizar isso melhor, eu vou colocar aqui no nosso simulador, que foi o nosso grande companheiro lá nas aulazinhas que nós fizemos sobre gases, tá? Então, quando nós fizemos nossas aulazinhas sobre gases, ele foi um forte companheiro, fiel companheiro. Então, a gente nota ali, ó, que a temperatura na parte de cima está equivalente a 300 Kelvin. E se eu começar, ou seja, se eu der calor a esse sistema, olha o que é que vai acontecer com a temperatura. A temperatura vai aumentando, 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 aumentando e, consequentemente, essas moléculas que você está visualizando aí, elas estão ficando mais agitadas, tá? Aconteceu a eventualidade aqui do volume aumentar, mas deixa eu tentar manter constante aqui o volume, tá? Deixa eu só voltar aqui. Como é que eu troco aqui? Deixa eu só fazer a modificação. Trazer um pouquinho esse cara um pouquinho para cá.
Deixa eu colocar aqui as moléculas. Pronto, vamos manter agora o volume constante, tá? Vamos aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, olha aí, ó, dando calor ao sistema, aumenta a temperatura, essas moléculas aumentam as suas energias cinéticas e, consequentemente, aumentando sua energia cinética, ela aumenta a sua energia interna. Veja como as moléculas elas estão ficando cada vez mais agitadas. Então, Ives, o que é que eu noto desse conceito? Bom, eu noto que à medida que eu dou energia para esse sistema, tá? Então, por exemplo, eu coloco uma chamazinha aqui, tá? Coloco uma chamazinha aqui. Então, quando eu dou calor aqui para esse sistema, que a gente representa aqui, quando eu dou uma certa quantidade de calor a esse sistema, essas moléculas ficam mais agitadas. Então, nota o seguinte, que eu tinha aqui uma temperatura inicial e agora eu estou em uma temperatura final. Houve um aumento de temperatura. Se houve um aumento de temperatura, houve um aumento de energia, o quê? De energia interna. Então, a energia interna final, comparada à energia interna inicial, ela também é maior. Note que eu fiz uma situação de aquecimento, dando energia ao meu sistema, ou seja, dando calor ao sistema. Mas o que interessa, que vai interessar para a gente da termodinâmica, não é o estado inicial e o estado final. O que vai interessar é a variação. Tá? Então, o que é que essa variação de energia interna é? É a energia interna final menos a energia interna inicial. Eu noto que a minha energia interna final ela é maior. Portanto, ó, mais e menos. Então, como ela é maior, esse ΔU aqui, ele vai ser positivo, tá? Então, o que é que significa dizer? Que quando eu aumentei a temperatura, em outras palavras, aumentar a temperatura, pegar a variação de temperatura, que é TF menos TI, tá? Que é a temperatura final menos temperatura inicial. Logo, como o TF é maior, a variação de temperatura também é positiva. Portanto, a variação de temperatura ela foi positiva. Se a variação de temperatura foi positiva, aqui a gente teve um ΔU maior. Então, o que é que a gente sabe? Que quando acontecer um caso de aquecimento, como foi esse nosso caso 1 aqui, a gente vai ter um ΔU positivo. Então, aumentou a temperatura, maior o ΔU. Ives, e se acontecer a situação inversa, uma situação de resfriamento, né? Uma situação de resfriamento. O que é que vai rolar, né? Então é isso que a gente vai analisar novamente aqui no nosso simulador. Se rolar uma situação de resfriamento, vamos esfriar. Ó, esfriando a gente nota, tá, que a temperatura vai diminuindo, as moléculas vão ficando aí menos agitadas e as moléculas ficando menos agitadas, elas estão exercendo aí uma menor pressão, tá? Ó, vou diminuindo e elas vão ficando menos agitadas. Então, Ives, à medida que a temperatura diminui, a energia cinética, ou seja, a agitação das moléculas diminui, consequentemente também diminui a energia o quê? Diminui a energia interna, tá? Ó, quando chegar em 273 Kelvin é a mesma coisa que 0 graus Celsius, tá? Ó, 200, já tá menos de 0 graus Celsius aí, ó. Vai baixando. Então, como você nota, as moléculas já estão bem mais devagarzinhas, tá? Como as moléculas já estão bem mais devagar, eu já posso fazer a seguinte analogia. Eu tinha uma temperatura inicial, fui para uma temperatura final. Essa temperatura final foi uma temperatura menor. Como essa temperatura final foi menor, a energia interna também diminuiu. Se a energia interna diminuiu, eu vou olhar agora para a variação. A variação de energia interna final menos energia interna inicial. Em outras palavras, essa energia interna aqui é menor do que a inicial, tá? Então, quem vai prevalecer é o sinal negativo. Então, meu ΔU, ele vai ser negativo. O que é que significa dizer um ΔU negativo? Significa dizer que resfriou. Então, esse caso é geral, tá? ΔU positivo é um caso de aquecimento. ΔU negativo é um caso de resfriamento. Se a gente analisar a temperatura, ΔT é igual a TF menos temperatura inicial. Então é que a gente tem um caso onde o TF é menor, portanto prevalece o negativo, ΔT também é negativo, tá? Então é isso que você tem que ter em mente, que a energia cinética, tá, de uma partícula monoatômica, ela é dada por isso aqui, a temperatura em Kelvin.
A energia interna, a energia interna daquele gás, é a energia cinética total ali. Subiu temperatura, sobe a energia cinética. Diminui temperatura, diminui a energia cinética. Variação de energia interna positiva é aquecimento. Variação de energia interna negativa é resfriamento. E aí a gente vai ver, tá, as próximas partes da termodinâmica nos nossos próximos tópicos. Te encontro lá.